A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora o meu clamor a ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Possas, pois, em tua vinda me achar fazendo assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de doçor sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim se expandir. Ó, que muitos servos hajam, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir, sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus que Deus lhes deu. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Dias mais sábios. 23 de janeiro. Fuja da aparência do mal. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa ao largo. Provérbios 4, 14 e 15. No livro de Levítico, Deus definiu ao seu povo o que é animal limpo e o que é animal imundo. Dentre as características de um animal limpo estão ter unhas fendidas, casco dividido em dois e ruminar o alimento. Deus quer nos dizer que o seu povo deve ter discernimento entre o imundo e o limpo, para fazer diferença entre o santo e o profano. Porque é santo aquele que nos chamou, devemos ser santos em todo o nosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Muitas vezes um cristão se julga forte, vive brincando como se estivesse brincando com fogo, não se aparta de más companhias nem do caminho dos pecadores, até que um dia acaba sendo vencido pelo pecado. Aos Coríntios, Paulo adverte: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
1 Coríntios 6:18. Portanto, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Desvie-se e passe ao largo. O Senhor disse: Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44, 19:2 e 1 Pedro 1:16. Que muitos servos hajam, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir, sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus que Deus lhes deu. A salvação começa pelo ouvir. Ouça a palavra, creia e invoque o nome do Senhor Jesus. Consagrada construir, desejo me render, teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, a te servir, servo bom, fiel, prudente, a te servir, servo bom, fiel, prudente, a te servir. Acompanhe agora a conclusão da mensagem liberada pelo irmão Pedro Dong. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo foi um único homem entre nós que nasceu da mulher, somente da mulher. Não teve participação de homem. Foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele é o descendente da mulher que na cruz feriu a cabeça do diabo. E essa luta vai terminar até que, por fim, o reino de Cristo vença. E nós estamos aqui para isso. Estamos lutando para isso. Então, Apocalipse 12 mostra a continuação dessa luta e quase no fim dessa luta. Dá uma olhada. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher representa o povo de Deus que luta contra Satanás ao longo dos tempos. Inclui o povo de Deus entre os patriarcas, no reino de Israel, e agora, no nosso tempo do Novo Testamento, representa especificamente a igreja. A igreja é essa mulher que está sofrendo com as dores de parto, tormentos para dar à luz um filho. E, irmãos, esse filho vai vencer essa luta entre reinos. Assim como o descendente da mulher na cruz já feriu a cabeça da serpente, o Senhor hoje, no final dos tempos, conta com o filho que nascerá da mulher. Vamos lá, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. É horrível esse bicho, né? É Satanás. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, mas não está tão interessado na mulher, está interessado em quem? Que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Satanás não teme a mulher, Satanás teme o filho que vai nascer, porque o filho varão representa a parte da igreja que luta pelo reino. Você quer fazer parte do filho varão? Muitos cristãos estão desapercebidos quanto a isso. Continuam buscando fama, posição, né? As coisas do mundo religioso, glória para si, mas nós não podemos buscar essas coisas. Nós devemos nos concentrar em lutar pelo reino. Vamos lutar pelo reino? Então, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger
todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu vou anunciar um evangelho para vocês, uma boa nova. Em toda a história da Bíblia, só houve 2 pessoas que não viram a morte e Deus tomou-os para si. Enoque, o 7º depois de Adão. Ele andou com Deus e já não era. Deus o tomou para si. Porque ele era tão próximo de Deus, conhecia tanto o coração de Deus, desejo de Deus, vivia na presença de Deus, estava tão próximo, cada dia mais próximo, cada dia mais próximo. Deus hoje precisa que você hoje faça parte daquele grupo que ama o Senhor, luta pelo reino, e você é aquele que anda na presença de Deus. E toda vez que você anda na presença de Deus, você vai estar cada dia mais próximo do céu. Você acredita nisso ou não? Então, não busque outras coisas, mas vamos andar com Deus, conhecer o seu coração, lutar pela sua vontade, lutar pelo seu reino, e você vai estar tão próximo de Deus, e quando nascer seu filho varão, você fará parte do filho varão. E a segunda pessoa que não viu a morte na Bíblia é o Elias. Elias era o profeta. Conhecia tanto o coração de Deus que Deus o tomou para si. Então são 2 únicas pessoas que tiveram esse privilégio de não ver a morte. Mas Deus reservou também para um grupo de pessoas que não verá a morte também. Então esse grupo de pessoas será o filho varão. Quando o filho varão nascer, Satanás está pronto para devorar, Deus o arrebatará para si. Esse grupo não verá a morte. Isso na vinda do nosso Senhor Jesus. Ainda os dias que antecedem a grande tribulação. Se você quer fazer parte disso, nós estamos chamando, convocando você para ser esse que trabalha, luta pelo seu reino. E quando Deus o tomar para si, Deus vai tomar os que lutam pelo seu reino, os vencedores, arrebatados ao terceiro céu, no trono de Deus. Esse grupo vai participar do primeiro casamento, das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, aqui diz, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe quem são esses que vão compor para a noiva do Cordeiro? São os vencedores. São os que lutam pelo reino. São os que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Porque no versículo seguinte diz, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você vai ter o privilégio, se você lutar hoje pelo reino, você vai ter o privilégio de participar das bodas do Cordeiro. E não só isso, a noiva, no versículo 11 em diante, a noiva se juntará ao noivo. O noivo quem será? É aquele que está montado aqui, ó. Versículo 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Né? E eu não tenho tempo de ler tudo isso. E, versículo 13, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14, você pode fazer parte. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quer fazer parte? Então, esses que participarão dessa última luta, guerra, de batalha de Armagedon, vão derrotar anticristo, vão derrotar falso profeta e os seus exércitos. E quem participar, nós vamos lançar anticristo e falso profeta para o lago de fogo. E Satanás será preso por 1000 anos. E Cristo reinará por 1000 anos. No reino vindouro,
E os vencedores, os que lutam pelo reino de Deus hoje, participarão, reinarão com Cristo durante 1000 anos. E por fim, Satanás será solto e fará sua última rebelião. E todas as coisas negativas, todos os inimigos de Deus serão lançados definitivamente para o lago de fogo. E o último inimigo a ser lançado para o lago de fogo é a morte. Quando a morte for lançada para o lago de fogo, irmãos, não haverá nada que não esteja sujeito a Cristo. Cristo, então, será cabeça sobre todas as coisas. Vamos terminar, então, lendo 1 Coríntios 15. Vamos nos alegrar com isso, se você quer fazer parte disso. Versículo 24. E então virá o fim. Este fim é o fim do tempo. Gênesis 1:1 foi o começo do tempo, princípio do tempo. 1 Coríntios 15, versículo 24, é o fim do tempo. Porque depois disso, virá o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, a eternidade entra novamente em curso, o fim acaba. Então virá o fim. Quando virá o fim? Quando Cristo entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia! Tudo estará sujeito ao encabeçamento de Cristo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus, então, encabeçará todo esse universo, para todos sempre pela eternidade. E você terá participado disso. Quem quer participar disso? Você quer ser um missionário? Nós temos todas as condições de preparar você para essa luta. Ali na saída nós temos mesas. Ali estão aqueles trabalhadores, já estão engajados. Eles estão recrutando vocês. Quem quiser fazer parte disso, passe ali, faça a sua inscrição. Seja um missionário. E por outro lado, para vocês todos, vocês sabem que a pregação do Evangelho do Reino nós fazemos pelos livros. Porque para encabeçar cada vida debaixo do encabeçamento de Cristo, não tem outro jeito. Precisamos da palavra que está nos livros para que a pessoa possa ler, entender o que é o Evangelho do Reino e também se engajar nessa luta pelo reino e ele mesmo se sujeitar ao encabeçamento de Cristo. Então, se você quer fazer parte também para a pregação do Evangelho do Reino, nós temos vários kits de livros para você que quer fazer comportagem. Nós chamamos de comportagem. Não é vender livro para ganhar dinheiro, mas é para levar a semente do reino, que está em Mateus 13, para espalhar e semear nos corações das pessoas, para que o reino cresça e governe sobre cada coração. Você pode levar um conjunto de livros e aproveite e faça também a comportagem. Você fará parte dos que pregam o Evangelho do Reino. Então essa é a convocação. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Deus me escolheu, sua graça me salvou, um sentido à minha vida. Você quer ser um missionário? Levar o Evangelho do Reino e cumprir a vontade de Deus. No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você
Quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. O teu falar me alcançou e constrangiu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangiu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Você está no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Por te conhecer, não te posso resistir, mas a ti a vida oferecer, para sempre te servir, por ser somente teu. Somos Sião, parte forte da igreja. Somos Sião, parte forte da igreja. Fomos irmãos convocados a pelejar. Fomos irmãos convocados a pelejar. Responsabilidade tenho tudo sujeitar. Responsabilidade tenho tudo sujeitar. O reino a toda parte devo, mas sim mais pregar. O reino a toda parte devo, mas sim mais pregar. De aparência, vaidade, não posso mais viver. Aparência, vaidade, não posso mais viver. Da divina realidade, preciso me encher. Divina realidade, preciso me encher. Preciso me encher, preciso me encher, preciso me encher. O teu falar me alcançou e constrangiu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Sexta-feira. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Mateus 27. Amar a vinda de Cristo e trabalhar pelo reino. O Senhor disse que os últimos dias seriam como os de Noé, e estamos vivendo esses dias. As pessoas estão distraídas com suas ocupações e não se preocupam com a vontade do Senhor. O Senhor deseja trazer seu reino de volta, e para isso precisa de cooperadores que preguem o evangelho do reino por toda a terra. Hoje Ele está fazendo esse chamamento a cada um de nós. O apóstolo Paulo tinha esse engajamento. Ele viveu para isso, e perto de sua partida escreveu: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Espero, querido leitor, que você seja um desses que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse chamamento é para você. Deus está chamando todos os que amam sua vinda para trabalhar, a fim de que seu reino se estabeleça na terra ainda em nossos dias. Dou graças a Deus pela editora Árvore da Vida. Foi em boa hora que ela publicou um compêndio de livros que tratam do Evangelho do Reino. Essas publicações são decorrentes de compilações de várias mensagens que ministramos sobre os trabalhadores da última hora, desde o ano de 2017. Esse compêndio, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, é direcionado a todos os que amam a vinda do Senhor e querem engajar-se na luta pelo reino. Deixemos de lado a mesmice de uma vida sem sentido e nos engajemos na luta pelo estabelecimento do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor compara o reino a uma vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. 21. O dono da casa é Cristo e a casa é a igreja.
Cristo é o cabeça da igreja. Ele a comprou com seu sangue precioso. O que é a vinha? A vinha representa o reino dos céus, e o fruto da vinha é a concretização do reino de Deus aqui na terra. Deus, que é o dono da casa, saiu para contratar os trabalhadores para sua vinha. Ele começou a contratação quando a igreja foi gerada. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e demais seguidores do Senhor, que com eles estavam reunidos. Naquele momento surgiu a igreja, quando o Senhor chamou os primeiros trabalhadores na hora zero. Para os judeus, o dia começa às 6 horas da manhã, com o nascimento do sol, e termina com o pôr do sol. Então, a jornada de trabalho é das 6 até as 18 horas, em um total de 12 horas. Essa jornada de 12 horas iniciou-se em Atos capítulo 2, quando houve o Pentecostes. Ali foi de madrugada, às 6 horas da manhã, ou seja, a primeira hora do dia, quando Deus contratou os trabalhadores da hora zero, ou seja, os apóstolos, incluindo Paulo e os demais cooperadores. Na terceira hora, o dono da vinha fez a contratação de novos trabalhadores. Se a hora zero é 6 horas da manhã, a hora terceira é 9 horas. Esses também vieram trabalhar na vinha, lutando pelo reino de Deus. A hora sexta, ou seja, ao meio-dia, e a hora nona, às 15 horas, o dono da vinha contratou outros trabalhadores. Lembrando que a jornada de trabalho termina às 18 horas, às 15 horas, Deus chamou o último turno de trabalhadores. No entanto, as horas foram se passando, e Deus viu que das 15 horas em diante, a vinha ainda não havia produzido o reino de Deus. Então, na hora 1ª, às 17 horas, chegando à última hora, ele contratou trabalhadores não convencionais, um reforço para completar o trabalho na vinha. Hoje estamos na 11ª hora, e Deus está chamando você para completar essa obra. Nessa última hora, não é requerido dos trabalhadores um diploma em teologia ou educação religiosa formal. Todos os que amam a vinda do Senhor e querem lutar pelo reino de Deus podem participar. Esses farão parte de Sião. Basta ter esse coração. Seja você um desses. Ide também vós para a vinha. O teu falar me alcançou. Ao teu chamado de amor. O teu falar me alcançou. Quem é Sião? Quem é que é esse homem? Se não eu e você. Se não eu e você. Os que dominarão com cetro de poder. Os que dominarão com cetro de poder. Você, irmão amado, está desocupado. Você, irmão amado, está desocupado. Se torna um missionário até dar chamado. Se torna um missionário até dar teu chamado. Como Enoque e Elias que andavam com Deus, vão subindo dia a dia até o reino seu. Como Enoque e Elias que andava com Deus, vão subindo dia a dia até o reino seu. Últimos trabalhadores. Últimos trabalhadores. Meus irmãos e comportores. Meus irmãos e comportores. Batalhando pelo reino, se seremos vencedores. Batalhando pelo reino, se seremos vencedores. Seremos vencedores. Seremos vencedores. Seremos vencedores. Então trabalha. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, atender. Ao teu chamado de amor. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Ao teu chamado de amor. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Senhor, atender ao teu chamado de amor. Chegamos à parte final do programa de hoje.
Que a palavra produza frutos abundantes em sua vida. Até logo!